Olá, boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que vai incentivar o plantio do milho no próximo Plano Safra. Ela participou de uma live promovida pelo Rally da Safra para apresentar políticas públicas ao setor que mais cresce no país. O encontro virtual reuniu produtores de diversas regiões para debater com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, temas como regularização fundiária, segurança jurídica, licenciamento ambiental e políticas agrícolas. Durante a live, a ministra adiantou que o novo Plano Safra terá incentivos para o plantio do milho. E isso já é bem conciliado e, junto com o Ministério da Economia, lançar algumas modificações do Plano Safra para auxiliar na tomada de decisão do plantio de milho, tanto na safra de verão quanto na safrinha. É muito importante para o Brasil aumentarmos a nossa produção de milho, porque os investimentos na área agroindustrial das proteínas, ela vem crescendo muito. A ministra também falou sobre o crescimento da irrigação no país. Não é possível o Brasil ter esse potencial para irrigar, né, para trabalhar com a irrigação, e hoje nós temos aí 8 milhões, 9 milhões de hectares só irrigados e que poderiam ser muito mais. A gente tem aqui o problema das barragens para tirar água dos rios. Enfim, nós temos aqui a gente recebe alguns pedidos, mas é muito importante que cada estado traga aí as suas dificuldades, os seus gargalos, tanto com a legislação estadual quanto com a legislação federal, para a gente poder caminhar. O Rally da Safra é uma espécie de raio-x. 1.090 lavouras de soja foram visitadas e amostradas em todas as regiões do país. As equipes percorreram 9 estados produtores, visitando 455 municípios, 42 mil quilômetros rodados, 18 equipes espalhadas que este ano tiveram de se adaptar por conta da pandemia. O levantamento mostrou safra recorde de soja de 137 milhões de toneladas e produtividade de 59,3 sacos por hectare. Dados do Rally da Safra confirmam que a produtividade vem crescendo ano a ano, sem precisar de novas áreas, fruto de investimentos em tecnificação. Durante o encontro virtual, a ministra também foi questionada quanto à liberação de novas tecnologias e moléculas. Nós temos aí andado, não na velocidade que nós gostaríamos que andasse, nós temos que caminhar mais. Para isso, nós estamos esperando um decreto que foi feito aqui a 3 mãos, para que a gente possa ter aí modernizar o sistema de avaliação e que isso possa andar mais rápido, e também um projeto de lei, que eu fui a presidente da comissão quando essa lei foi colocada. Eu fui a presidente da comissão especial para a modernização dos registros, enfim, do problema aí dos pesticidas ou dos defensivos agrícolas. O frio e a seca têm prejudicado a safra norte-americana. Os preços do milho e da soja dispararam no mercado internacional. No momento em que os produtores iniciavam o plantio de lavouras de milho e soja com recordes de áreas cultivadas, uma onda de frio intenso e tempo seco mexeram ainda mais com o já agitado mercado das commodities agrícolas. O atraso no plantio e o risco de prejuízos à safra levaram as cotações aos maiores patamares em 8 anos. Só nos estados da Dakota do Norte e do Sul, os mais atingidos pela seca, há uma estimativa de queda de produção de 7,5% nas lavouras de milho e de 10% nas de soja. O aumento nos preços dos produtos pode inflacionar o setor de alimentos, principalmente os custos para fabricar ração de animais. Em 2020, os estoques finais dos grãos aqui nos Estados Unidos atingiram os níveis mais baixos dos últimos anos. O principal destino foi a China, que adquiriu volumes recordes para alimentar animais e repor rebanhos dizimados pela peste suína. O consumo mundial também aumentou, levando a relação oferta e demanda ao limite. Estados Unidos, Brasil, a Argentina também vai colher uma safra menor.
Tudo isso concomitante a um aumento da demanda, principalmente da chinesa, isso acaba nos fazendo crer que os preços seguirão elevados aí, porque o mundo vai precisar de mais área de milho aí ao longo dos próximos 2 anos para voltar a equacionar o balanço global. O consumo de carne suína aumentou no país. De julho de 2020 a janeiro deste ano, as vendas no varejo cresceram 80%. Nas exportações também tivemos aumento em 2021, o que mostra a procura pela nossa carne em todas as regiões do planeta. Bacon, lombo, pernil, presunto e mais uma infinidade de produtos. A carne suína, além de saborosa, vai à mesa dos brasileiros com preparos diversos. É ótima também para o churrasco e como aperitivo. E as vendas têm aumentado. No varejo, as compras cresceram 80% no segundo semestre do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Procura que é percebida nos supermercados e açougues. Entra aí naquela questão da oferta e da procura, né? Um produto de uma qualidade boa e com um preço mais acessível, com certeza o consumidor vai fazer aquela migração, mesmo que seja temporária. A visão do brasileiro em relação à carne suína vem mudando nos últimos anos. Pesquisas apontam que o consumidor já identifica esta proteína como saudável e recomendada por muitos médicos e nutricionistas. Cada brasileiro consome, em média, 16,8 kg de carne suína por ano. A gente gosta muito e acha que a carne de porco é uma excelente opção dentre as opções de carne, né? Em termos de gordura e tudo isso. O custo-benefício atualmente está entre os melhores, né? Então tudo isso faz a gente acabar consumindo mesmo. Eu amo a carne de porco, ela é mais saborosa, é mais barata, você entendeu? Tudo, todos os aspectos. Eu gosto de lombo, gosto de bisteca, de costelinha. Existe um grande potencial de crescimento, não somente na produção, mas no consumo interno, né? Já que ele vem crescendo de forma consistente e a população, de modo geral, tem visto a carne suína como uma opção interessante de proteína para o dia a dia. Mesmo com os bons números no mercado interno, os criadores de suínos têm enfrentado dificuldades. O custo de produção vem aumentando nos últimos meses. Só o gasto com a alimentação dos animais corresponde a 80% dos custos da atividade. Essa é uma queixa que se repete entre os suinocultores. Os preços recuaram, nossa atividade entrou no negativo, trabalhando com margens negativas. Nossos principais itens de ração, nosso principal custo de produção é a ração, e dentro da ração, soja e milho são os que mais contribuem. Os preços estão batendo recorde, subindo muito. Então, 2021 a gente vai ter um ano muito desafiador para a suinocultura. Nós estamos trabalhando aqui com milho na faixa de R$80, farelo de soja acima de R$2.500 a tonelada. Por outro lado, a gente percebe que a exportação vem firme, vem forte da carne suína, principalmente para a China, que corresponde ao nosso cliente, que corresponde por mais de 50% das importações da carne suína. Os números confirmam esse crescimento nas vendas externas. Segundo o Ministério da Economia, desde janeiro, a carne suína vem crescendo mês a mês, tanto em valor quanto em toneladas. A expectativa do setor é que o comércio internacional continue aquecido. Quando olhamos o trimestre, o acumulado é de mais de 590 milhões de dólares e mais de 253 mil toneladas exportadas de janeiro a março de 2021, que comparados com o mesmo período do ano anterior, é 20% maior. Vale destacar que a conquista do mercado externo e o aumento do consumo brasileiro também são resultados de uma vigilância sanitária eficiente. Por isso, o Ministério da Agricultura, a CNA e outros parceiros estão trabalhando no projeto piloto de vacinação da área não livre da peste suína clássica. O objetivo é conquistar para o Brasil o reconhecimento internacional de área livre da doença. O Brasil se destaca hoje no mundo tanto em produtividade, o que garante uma carne a um preço acessível, né, competitivo, quanto na questão sanitária, né? O Brasil tem uns rebanhos com o melhor status sanitário do mundo, né?
que nos garante uma carne de qualidade na gôndola do supermercado, garante uma conquista de mercados exigentes para exportação, e nesse sentido o produtor tem um peso muito importante. A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina espera aumentar a produtividade e os lucros com a pecuária. O projeto envolve também a participação da Universidade do Oeste e a iniciativa privada. O estado é reconhecido como o grande produtor de leite pela qualidade do rebanho. A intenção do governo é construir o laboratório de reprodução bovina em Campos Novos, que fica numa área central e poderá atender a toda a demanda dos produtores catarinenses. O objetivo do projeto será atuar na melhoria genética do gado. A instalação desta unidade de pesquisa, com tecnologias de última geração, é uma parceria com uma cooperativa da região e de uma universidade local. A estrutura tornará possível produzir mais de 100 embriões bovinos por semana, aumentando a qualidade genética do rebanho e a rentabilidade da pecuária em Santa Catarina. Hoje, na segunda reportagem especial da série Qual o Valor do Leite, nós vamos até o Paraná, o segundo estado que mais produz leite no Brasil. São cerca de 4 bilhões e 400 milhões de litros por ano. Boa parte desta produção de leite se deve ao pai do seu Wilfried, que chegou na colônia Vitimarsum, localizada a 70 quilômetros de Curitiba, na década de 1960. Hoje, a propriedade conta com 130 vacas, que chegam a produzir 4 mil litros por dia. Estamos com a produção de 30 litros por vaca. Uma produção razoável. Toda a produção está ligada às cooperativas, que totalizam 8 agroindústrias, produtoras de laticínios em todo o estado. De acordo com o IBGE, entre 2008 e 2018, a produção paranaense de leite se elevou a 55% até atingir este patamar. A região sudoeste do estado é a maior produtora de leite em volume. Já a região centro-oriental, que compreende os municípios de Castro, Carambeí, Palmeira e Arapoti, é a que apresenta maiores índices de produtividade, com produção de cerca de 10 mil litros de leite por vaca anualmente. Na prática, as ordenhas ocorrem 2 vezes por dia, geralmente às 4 da manhã e a outra 12 horas depois. Os animais ficam neste espaço até a retirada do leite, que é armazenado até a chegada do caminhão. Por conta disso, a ração precisa ser de qualidade, além do descanso do animal. A gente usa os ventiladores, né? Para ter uma temperatura o mais fresco possível, né? Já a produção na propriedade do seu Manfred é muito maior. A experiência de quase 40 anos o transformou em um dos principais produtores de leite da região. Segundo ele, o uso de tecnologias de produção de ponta implicam na alta produtividade, que, aliada à genética, torna a região referência para os rebanhos de todo o país. Os animais, que são a base, mas você tem que ter o conforto dos animais, você tem que ter as instalações dos animais, você tem que ter o alimento dos animais. Na região são grandes cooperativas e centenas de produtores para uma captação diária de cerca de 2 milhões e 400 mil litros de leite, que no caso do seu Ewald, boa parte é transformado em iogurte. O meu sistema aqui a gente chama de semi-confinado, porque elas vão durante o dia no pasto, e daí de tarde elas ganham um pouco de cilho e de ração só para ter um suplemento, né? Eu acho que são vacas mais felizes a pasto do que depende como você for confinar elas, né? Depende como você for fechar elas, né? Em muitos casos, o leite de qualidade produzido aqui no Paraná é transformado também em queijos finos, garantindo o selo de Serviço de Inspeção Federal emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje o foco é genética e conforto da vaca. E o Tatersal tem reapresentação às 8 horas da noite. Eu espero vocês. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e amanhã eu volto com outras informações. Até lá! Tchau!